Você tem sentido uma certa dificuldade de estar com pessoas, de falar em público, de estar em situações novas? Ou você conhece alguém que tem uma dificuldade enorme, um medo extremo, que não sai de casa, que só fica preso dentro de casa? Afinal, qual que é a diferença entre uma certa timidez, ser uma pessoa às vezes mais introvertida, mais reservado, e ser uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade social ou comumente chamada de fobia social? Vamos falar sobre essa diferença e como lidar com ela aí no dia a dia? Afinal, é possível desenvolver fobia social, Sheila? Isso vem de nascença ou qualquer pessoa pode ter? Como é que funciona isso? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a transformar a sua vida, a ter mais saúde mental, emocional, realização na sua vida e na sua carreira. Por que esse tema fobia social veio à tona? Várias pessoas têm me procurado depois de um tempo de terapia e falado: Sheila, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou cada vez mais querendo ficar quieta, estou cada vez mais querendo ficar sozinha, estou cada vez mais evitando situações em público. Será que isso tem a ver com a pandemia? Eu não era assim. Já tem tanto tempo que eu trabalho só em casa, que eu trabalho só no computador, que eu estou só com a família, que recentemente fui em um casamento, ou fui numa festa e fiquei assim, tenso, fiquei com medo, fiquei com vontade de ir embora. Como é que é isso, Sheila? Eu estou aí com um transtorno, eu estou com uma fobia social? Então vamos falar um pouco mais aí. Primeiro, assim, falar em público, sair com pessoas diferentes, ou estar num ambiente com pessoas desconhecidas, começar num emprego novo, ou num grupo novo, seja de dança, seja de esporte, enfim, é uma situação nova e ter uma certa ansiedade, receio, é comum, é normal, tá? Todos nós vamos passar por isso em algum nível. A fobia social, ela é caracterizada por um medo extremo. A pessoa que evita o contato com pessoas a qualquer custo, assim. É como se fosse uma incapacidade de lidar com situações, com interações sociais. Lendo recentemente um artigo, inclusive muito bom, do Instituto de Psiquiatria Paulista, eu percebi, inclusive, que eles abordam dois temas, duas formas, assim, da onde que vem a fobia social, né? A pessoa pega isso, Sheila, como é que é isso, né? As pessoas podem desenvolver fobia social de inúmeras formas, mas quase sempre estão relacionadas com o ambiente em que ela está, tá? Algumas pessoas são mais propensas a desenvolver por serem mais tímidas, por serem mais reservadas, por naturalmente já gostar de ficar sozinho. Então essas pessoas precisam de um cuidado ainda maior, tá? Embora não tenha validação científica ainda, mas tem alguns fatores de hereditariedade, né? Às vezes uma pessoa tem fobia social e na hora que vê na família, ou a mãe, ou o tio, alguém da família tem, isso acontece em um número menor. Mas mesmo pessoas que não têm caso nenhum na família podem desenvolver, desde que esteja em um ambiente propício para isso, né? E o que você acha que tem acontecido aí nesses últimos 2 anos de pandemia? Com aquele jargão assim, ó, fique em casa, evite aglomerações, não se reúna com as pessoas, né? Não fica com muitas pessoas. Isso tem gerado muito medo nas pessoas. A pessoa está com medo de pegar o vírus, a pessoa está com medo de adoecer, está com medo de pegar o vírus e passar para alguém. Para além dessas questões de pandemia, a pessoa, muitas vezes aquela pessoa nem está com medo, não tem nada a ver com o vírus, mas já tem 2 anos, mais 2 anos, em que não tem situação social nenhuma com mais de 10, 15 pessoas. E aí, quando vai para uma situação social que tem aquele tanto de gente, sente um certo desconforto, sente que está constrangedor, sente que a pessoa tem um medo maior, um receio maior, né? Então, é importante ressaltar que as pessoas com traços de timidez, pessoas mais reservadas, que naturalmente gostam de ficar mais sozinhas, de evitar multidões, digamos assim, elas têm mais propensão a desenvolver esse tipo de fobia, tá? Porém, isso não é mandatório. No meu caso, assim, eu conheço pessoas que são
extrovertidas, sociáveis, que são bem comunicativas e que relataram, falaram, Sheila, já tinha tanto tempo que eu não ia num evento, já tinha tanto tempo que eu não ia numa palestra, que eu fui e fiquei tensa, fiquei desconfortável, fiquei sem saber o que estava acontecendo. Então, assim, como não desenvolver essa fobia, no final das contas, né? Precisa de uma espécie de exposição ao social. Então, é importante desenvolver essas interações, é importante estar se expondo aos poucos a interações sociais. Então, às vezes é fazer um treinamento, às vezes é ir num ambiente de uma palestra, às vezes é ir num show, com os devidos cuidados, né? Assim, porque ainda estamos numa situação de pandemia, mas ficar só preso dentro de casa, ficar sem nenhum estímulo social, a longo prazo isso pode piorar, tá? Lembrando que ser tímido é uma coisa, então tem pessoas que são tímidas, são reservadas, são mais retraídas, mas se tiver que ir a um jogo de futebol que tem muita gente, se tiver que ir a um show que tem muita gente, essa pessoa vai. Ela só prefere lugares com poucas pessoas, mas ela consegue ir em lugares que tem muitas pessoas. Então, a fobia social não. A pessoa de fobia social, ela não consegue se expor. Ela não consegue estar num lugar com muitas pessoas, né? E alguns sintomas, assim, sintomas comportamentais. Tenho medo de pessoas desconhecidas, o medo de figura de autoridade, o medo de estar numa posição de destaque, o medo de ser julgada. Às vezes a pessoa tem aquela voz mais trêmula, a pessoa fica lá com o olhar meio lacrimejando, fica muito nervosa, ansiosa, tremendo, né? Tem receio de chegar numa sala, sabe aquela coisa assim, chegar numa sala, tá todo mundo sentado e ela chega por último, aquilo ali já dispara o coração da pessoa. Tem um pavor, né, de estar com pessoas fora do ambiente comum. Então, às vezes, a pessoa está num trabalho e no trabalho ela se envolve com 4, 5 pessoas do trabalho, mas aí depois tem uma festa da empresa, que vai estar todo mundo da empresa, ela já fica em pânico. Então, os extremos é que são perigosos. Pense que preferir estar sozinho ou ser tímido é uma coisa, não conseguir estar em ambientes sociais é outra. Então, tem alguns sintomas físicos, inclusive. Tem gente que tem dor de barriga, solta o intestino, tem gente que fica tonto, tem gente que até desmaia, tá? Tem gente que fica pálido, parece que todo o sangue do corpo sumiu, que a pessoa fica branca, assim. A pessoa às vezes fica confusa, gagueja, fica com a respiração ofegante. Visivelmente parece que ela está tendo um treco, assim, sabe? A fobia social é muito triste. E tem tratamento. Se você conhece alguém que tem fobia social, ou se você conhece alguém com traços, que a fobia social não começa assim de um dia para o outro. A pessoa ela vai dando alguns pequenos sinais, ela vai fugindo das situações que tem muitas pessoas, ela vai evitando contato visual, ela vai sumindo do convívio social da família, dos outros, vai ficando cada vez mais isolado. E aos poucos isso vai desenvolvendo a fobia, tá? Os fatores, às vezes acontece por um trauma, às vezes acontece por uma situação que foi muito constrangedora, tem isso também, às vezes a pessoa passou por uma situação que foi traumática para ela e depois daquilo ela não conseguiu ficar em público mais, pelo medo, né, por vergonha, pelo medo das pessoas rirem dela, etc. Então, fato tem como receber ajuda desde que seja diagnosticado. Quem vai fazer esse diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra. Isso vai acontecer com uma série de perguntas, vai acontecer com uma análise do quadro como um todo. Pode ser que sejam solicitados exames para descartar problemas físicos, né? E o tratamento, ele geralmente une a terapia com antidepressivos, ansiolíticos, a psicoterapia feita por um psicólogo e a prescrição de medicamentos por um psiquiatra, tá? A terapia mais indicada para esse tipo de fobia é a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que inclusive eu trabalho. É uma terapia focada em ajudar a pessoa a se perceber, se conhecer, trabalhar a nível cognitivo, os pensamentos, as crenças, as interpretações das situações e também trabalhar a nível comportamental, com exposições graduais a situações sociais, com mudanças de hábitos, com mudanças de atitudes, tá? Então, essa combinação da psiquiatria com a terapia cognitivo-comportamental
costuma dar resultados bem satisfatórios. Então, tem pessoas com fobia social que conseguem trabalhar, porque a pessoa de fobia social mesmo, ela não consegue sair de casa para trabalhar. Ela não consegue abrir a câmera numa reunião de empresa, ela não consegue, sei lá, responder um chat, uma pergunta de uma empresa. Qualquer coisa que diga de exposição, ela não consegue. Então, com o devido tratamento, a pessoa pode ter uma vida pessoal, uma vida profissional, relacionamentos interpessoais satisfatórios, tá? Porque a longo prazo a fobia social vai causando um efeito cascata, assim, muitas vezes as pessoas, né, alguns abusam de drogas, abusam de álcool, praticam esse isolamento, se sentem muito sozinhas, têm baixa autoestima, baixa autoconfiança. Isso vai desenvolvendo uma depressão grave, uma depressão severa. Então, a fobia social é uma coisa que pode desencadear vários outros problemas. Então, é importante procurar ajuda, procurar o tratamento. Tem às vezes grupos de apoio, terapias em grupo. A pessoa pode, igual eu atendo muito pessoas no formato online, e a pessoa de fobia social se beneficia muito com isso, porque ela está na casa dela, protegida, está conversando só comigo, e ela consegue fazer o tratamento. E aos poucos eu vou ajudando ela a se expor a outras situações. Enfim, esse conteúdo foi pensado para ser uma espécie de conteúdo psicoeducativo, tá? Para que você consiga identificar se na sua família tem alguns sinais, identificar se em você tem alguns sinais desse isolamento ou de prejuízos que a longo prazo podem virar uma fobia social. E mais que isso, para dizer que não precisa ficar sofrendo com essa situação. Procurar ajuda, procurar tratamento adequado, procurar ajuda profissional, resolve esse problema, dá para conviver, dá para ter uma vida satisfatória e saudável, ok? Compartilhe esse conhecimento aí com pessoas que podem se beneficiar dele e até o próximo podcast. Um abraço!